Paz, Shalom. Essa leitura aqui é aquela que eu estou fazendo do Evangelho de Marcos com comentários. Estou fazendo outra sem comentários, só leitura, que é para o canal Eclésia Católica de Cristo no YouTube. Também tem a página no Facebook. Eu gostaria que quem visse esse vídeo pudesse se inscrever para me ajudar lá no canal Novo Eclésia. Ok? Então, Marcos, comentário e da tradução da Bíblia de Jerusalém. Então vamos lá. Que o Eterno Deus nos abençoe em nome de Jesus a entender a palavra de Cristo. A doutrina do cristão, a palavra de Cristo e a palavra dos apóstolos, porque os apóstolos nos explicaram da forma que deveria ser para os gentios. Pai, Shalom. Vamos lá. Deus nos abençoe. Então, Marcos 11, a primeira parte diz assim: ao se aproximar de Jerusalém, diante de Betfagé e de Betânia, perto do Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide ao povoado que está à vossa frente. Entrando nele, encontrareis imediatamente um jumentinho amarrado, que ninguém montou ainda. Solta-o e trazei. Então aqui era quando o Senhor Jesus ia entrar em Jerusalém. Antes dele ser crucificado, ele tirou um dia para entrar em Jerusalém, para se cumprir uma profecia, que ele viria humilde no jumentinho, ok? É uma profecia já que os profetas tinham trazido. Tudo que o Senhor Jesus fez lá em Israel estava se cumprindo, profecias que os profetas do Velho Testamento já tinham profetizado, ok? Então, o Senhor Jesus veio e já fez aquilo que já estava profetizado. Até quando ele vai lá e faz aquilo no templo, já estava profetizado. Já tem um versículo que fala assim: o zelo da sua casa me consumirá. Já tinha esse versículo na Bíblia, porque não importa se eram os profetas que estavam falando, não importa se era Davi que estava falando, mas é Cristo que ia cumprir. O Salmo 22, o Salmo do sofrimento, é Cristo. E tem outros salmos também que falam dele. Mas vamos continuar a leitura? Então ele falou para os discípulos lá entrar num povoado, um bairrozinho lá, uma cidadezinha, um povoadozinho. Naquela época não tinha esse negócio de cidade não, era povoado mesmo. E ia lá e pegasse aquele jumento, ok? E aí ele continuou falando assim, ó: e se alguém vos disser, por que fazer isso? Dizei, o Senhor precisa, ou Jesus precisa, ok? O mestre precisa, porque ficou colocada a palavra Senhor, mas pode ser o mestre, pode ser Jesus, ok? Precisa dele. E logo mandará de volta. Pode ser Yeshua, porque no aramaico, ok? Yeshua é aramaico, não é hebraico, não é aramaico. Pode ser Yeshua, mas tem que ensinar para o povo que Yeshua é do aramaico. Não é hebraico não, igual pregam pela internet. Vamos lá. Versículo 4. Foram e acharam um jumentinho amarrado na rua, junto a uma porta, e o soltaram. Alguns dos que ali se encontravam disseram: por que estás soltando o jumentinho, né? Respondeu, como Jesus havia dito. Aí eles responderam como Jesus havia dito, ok?
E eles os deixaram partir. Então, aqueles que o Senhor Jesus designou para ir buscar o jumentinho, falou: olha, vocês vão encontrar um jumentinho assim, vocês vão desamarrar, e se alguém perguntar, vocês falam que é eu que mandei buscar, que eu estou precisando. Ok. E ninguém chamou a polícia porque estava levando jumentinho, não. Entenderam. Aquele povo entenderam. Quando falou que foi Jesus que mandou buscar, eles entenderam, ok? Vamos lá. Levaram a Jesus o jumentinho sobre o qual puseram suas vestes e ele montou. Suas vestes aqui é o manto que ele usava por cima da roupa, ok, gente? Às vezes fala vestes, mas não está falando da vestimenta do corpo, está falando do manto. Vamos lá. Muitos estenderam suas vestes pelo caminho. Outros puseram ramos que haviam apanhado nos campos. Há pouco tempo teve o domingo de Ramos que os católicos comemoram. Porque cristão evangélico não sabe comemorar a festa bíblica, não. Não sabe, não adianta, não sabe. Cristão evangélico não sabe comemorar a festa bíblica porque não foi lhes ensinado. Ok? Não foi. Há pouco tempo atrás foi comemorado o domingo de Ramos. E hoje em dia ainda tem um grupo que se diz evangélico, messiânico, nazareno, que se levanta contra as festas cristãs, que eu também não concordo com eles. Não concordo. Não concordo. E tem um monte de evangélico abaixando a cabeça e falando: é mesmo, tá errado, vamos protestar. Que é os protestantes. Sai de perto dos protestantes, que eles são perigosos. Vocês vão ficar com raiva de mim, vai achar que eu agora virei um outro ser de outro planeta. Mas vamos continuar a leitura aqui. Gente, eu falo porque o que eu vejo pela internet, gente, sério, é perigoso mesmo. Protestante é perigoso, cuidado. Pode ser qualquer grupo que vai protestar, gente, é perigoso, qualquer um. Vamos continuar? Muitos estenderam suas vestes pelo caminho e outros puseram ramos que havia, aí que eu falei do domingo de Ramos, que evangélico não sabe comemorar a festa cristã, foi-lhes tirado esse direito, né? Com achismo, viu? Cheio de achismo. Tem um monte de coisa que o pessoal aí, aquilo não está na Bíblia. Mas também não está na Bíblia que você está proibido de comemorar domingo de Ramos. Também não está na Bíblia. Então, para de usar a Bíblia por seus achismos e quando é o contrário, você finge que não está entendendo. Vamos lá. Os que iam à frente dele e os que o seguiam clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem do nosso pai Davi. Hosana, no mais alto dos céus. Entrou no templo em Jerusalém e, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Então ali, o Senhor Jesus foi ali só para aquele acontecimento. Se Deus falar para você: olha, senta lá no banco da praça e fica quieto, não fala nada, e você foi obedecer, você já está fazendo a vontade de Deus. Aleluia. As pessoas acham que fazer a vontade de Deus é isso e aquilo, é ficar 40 dias de jejum, é ir para o monte. Não tenho nada contra quem faz jejum, nem quem vai para o monte, amém, glória a Deus, Deus abençoe. Mas eu quero dizer o seguinte, que quando Deus quer uma coisa, não precisa de muita coisa para você cumprir a vontade dele. Então aquele dia era só para Jesus pegar o jumentinho amontado, montar no jumentinho e entrar em Jerusalém. Depois ele foi embora. Foi só aquele cenário. E ele estava fazendo a vontade de Deus. Às vezes a gente quer fazer muita coisa para Deus e às vezes Deus não está nem pedindo. E a gente ainda quer que os outros também tenham que fazer igual eu fiz assim, você também tem que fazer. Não, gente. Vamos ver o que Jesus realmente quer de nós? Não vou ficar nesse embalo, porque um fez, outro tem que fazer, que ninguém é igual. Vamos lá. Aí, enquanto ele estava indo para Betânia, ele teve fome, ok?
Ele teve fome. E aqui diz, no dia seguinte, quando saía de Betânia, teve fome. Ele passou a noite em Betânia e depois voltou. E aí teve fome. Provavelmente ele está num lugar que não tomaram café da manhã, não. Ou mesmo que eles comeram alguma coisinha de manhã, vai ver que andava muito. Naquela época andava muito, gente. Andava, não tinha ônibus, não tinha cavalo para eles, não tinha bicicleta, não tinha nada. Era a pé. Eles andavam muito de uma cidade para outra. Então chegou um ponto ali que eles estavam com fome. O Senhor Jesus era de carne e osso, como diz. Ele é 100% Deus, mas ele é 100% homem também. Ok? Teve fome. Ao ver à distância uma figueira coberta de folhagem, foi ver se acharia algum fruto. Mas nada encontrou, senão folhas, pois não era tempo de figo. E aí você vai dizer assim, mas também não era tempo de figo. Alguém já fez essa pergunta? Gente, vamos ser sinceros, né? Não adianta fingir, não. Tem muita coisa que o ser humano não fala, mas pensa. Mas não era tempo de figo. Só que quando, na presença do Filho de Deus, gente, até quando não é tempo, as árvores têm que obedecer. Estava diante do Criador. Ok? Dirigindo-se a árvore, disse, ninguém jamais coma do teu fruto. E os seus discípulos ouviram. Aquela árvore, tudo foi Deus que deu vida. Aquela árvore tinha vida, tanto que ela estava verdinha, mas ela não tinha fruto. Que isso também representa a Jerusalém da época. Ok? Não tinha fruto. E aí ele pegou aquela árvore cheia de folhagem para dar o exemplo, porque o Senhor Jesus fazia as coisas por parábolas. Entendeu? Entendeu. Não entendeu? Paciência. Ou vocês acham que o Senhor Jesus ficava mastigando o evangelho, mastigando e pondo na boca dos discípulos mastigado? Jesus fazia isso? Não. Quem faz isso é os seres humanos de hoje, porque não tem fé. E ainda mastiga errado. Ainda mistura a comida. Mas o Senhor Jesus fazia tudo através de parábolas. Nem os discípulos estavam com ele, não entendiam. Chegava em casa e falava, mestre, explica para nós que a gente não entendeu, não. Leia os evangelhos. Deus seja louvado. Então vamos lá. Eu vou parar por aqui, depois eu continuo, ok? Dirigindo-se à árvore, disse-lhes, ninguém jamais coma do teu fruto. E os seus discípulos ouviram. Ok? E nós vamos parar por aqui, porque depois já entra aqui falando, né? Chegaram a Jerusalém, entraram no templo e ele começou a expulsar. Aqui já começa aqui não é parábola não, gente. Aqui, por exemplo, a entrada com o jumentinho em Jerusalém não foi parábola, foi uma cena para cumprir profecia. Essa cena também que ele fez ao entrar no outro dia que ele voltou de novo em Jerusalém, primeiro ele foi lá, humilde, com o jumentinho, pedindo a paz, porque quem vinha no jumentinho estava querendo a paz. O povo não quis paz, pois no outro dia ele veio. Eita, mas isso é revelação, obrigado Jesus. Ele veio no jumentinho querendo a paz. O povo não aceitou a paz, no outro dia ele veio e fez a guerra no templo. E é exatamente quando o Senhor Jesus voltar em Jerusalém. Vocês acham que já vai cair a paz do céu pronta? Vai ter guerra, gente. Vai ter guerra, ainda mais que o Senhor Jesus vai ter que expulsar o anticristo de lá e todos os seus seguidores. Vai ter uma guerra. Eita, isso aqui é a revelação. Obrigada. Eu fico tão contente quando Jesus me revela as coisas no Evangelho, gente. Vocês não têm ideia. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Ele foi um dia antes no jumentinho, que jumentinho significa paz, e ele pedindo a paz. O povo não aceitou a paz com ele. No outro dia ele veio.
e fez uma guerra no templo. Não quer a paz? Depois vocês vão ter guerra. Se o mundo não quer a paz com Cristo, vai receber a guerra quando ele voltar. E vai ser o mundo inteiro. Começar de Jerusalém. Começar de lá. Não, o mundo inteiro. Vai ter guerra. Vai ter guerra porque não deu valor à paz. Ai, santo é o nome do Senhor. Eu vos deixo aqui. Até a próxima. Deus seja louvado. Obrigado, Jesus. Siga lá nas minhas redes sociais. Bíblia Diária Helena e Eclésia Católica de Cristo. Tanto no YouTube quanto nas páginas do Facebook. Pai Shalom.